Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. É importante você compreender isso, abençoado. Porque não há condenação para aquele que está em Cristo. E de repente você pode se perguntar, irmão Cristiano, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você aceitar Jesus na denominação X, você participar da primeira comunhão na denominação Y, na Igreja Católica, na Adventista. Não, estar em Jesus, estar em Cristo não tem absolutamente nada a ver com estar em uma denominação religiosa. Recentemente nós explicamos sobre isso, falamos sobre essa questão do estar em Cristo, né? Estar em Cristo é estar na nova aliança. Resumidamente é isso, tá? Estar em Cristo é estar na nova aliança. Nós temos um estudo, não lembro o tema agora, mas eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube sobre isso, que especifica um pouquinho mais essa questão. Então, estar em Cristo é você pertencer e estar na nova aliança. Antes da cruz, na antiga aliança, ainda antes do sétimo dia, né? O sétimo dia é o dia do descanso, é o dia eterno. O sétimo dia é a nova aliança. Esse sétimo dia foi inaugurado na cruz. Antes da cruz, ainda era, metaforicamente falando, o sexto dia. O dia do pecado, ou seja, o dia da escuridão, o império das trevas. Onde quem reinava? Adão e Moisés. Né? Adão que trouxe o pecado, né? Ou seja, o pecado e a lei. Quando eu falo Adão e Moisés, eu não estou me referindo às pessoas necessariamente, tá? Eu estou falando das obras e do que representavam essas pessoas. Né? Então, Adão representava o quê? O pecado no mundo, porque o pecado entrou por meio dele. Né? E Moisés era o representante da lei, porque a lei veio por meio de Moisés. E a palavra diz que a lei era a força do pecado. Por quê? Porque a lei imputava o pecado. A lei fazia o pecado ser imputado e trazer morte, além da morte física, a morte espiritual também. Né? Então era a morte plena. O império das trevas era... Por isso que se chama império das trevas. Né? Porque era a morte plena. Morte da alma, a alma estava sujeita à morte e o espírito estava morto por causa do pecado. Então, antes da cruz, as pessoas estavam em Adão e em Moisés. Entende isso? Ou seja, elas não estavam em Cristo. Quando Cristo se manifestou nesse mundo para ser o Cordeiro de Deus, morrer pelos pecados, derramar o seu sangue, quando ele fez isso na cruz, ele cumpriu a lei, por isso a palavra diz que ele é o fim da lei é Cristo. Então ele cumpriu a lei, ele aniquilou o pecado, aniquilou o velho homem, né? aniquilou a lei, ou seja, a condenação que a lei trazia. Tudo isso foi aniquilado na cruz. E aí o Senhor inaugurou o que nós chamamos de sétimo dia, o dia do descanso, a graça, o novo pacto, o novo caminho. Então o Senhor Jesus veio para quê? Para justamente acabar com essa condenação. É por isso que vocês acabaram de ler comigo aqui. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Só que a religião aí fora diz o quê? Que estar em Cristo é você aceitar Jesus na igreja deles. Então, antes de você aceitar Jesus, eu coloco isso sempre entre aspas, tá? Para você que é novo, está chegando agora na graça, de repente esse é o primeiro estudo nosso que você está assistindo. Por que eu coloco aceitar Jesus entre aspas? Eu coloco porque essa expressão não existe. Vocês entendem isso? Não existe aceitar Jesus. Onde você vê isso aí na Bíblia? Vou aceitar Jesus porque eu quis. Eu ouvi aqui, eu decidi pertencer a Deus. Isso não existe, isso aí. Então essa expressão que o sistema inventou de aceitar Jesus, isso aí é uma furada. Não tem nada a ver isso aí com a palavra. Mas eles dizem isso. Não, antes de você aceitar a Jesus aqui na nossa igreja, você estava no império das trevas, você estava perdido, você não estava em Cristo. Aí você ouviu, né, recebeu um convite para vir aqui no nosso culto, aí você ouviu, gostou do culto, aceitou Jesus, agora você está em Cristo. Meus amados, isso é uma aberração que hoje, conhecendo a graça, a gente se pergunta como que a gente acreditou nisso durante tanto tempo, né? Conhecendo o Evangelho hoje, eu penso isso, meu Deus, como eu acreditei nisso? Mas a cegueira religiosa faz isso com a gente, né? Como é que eu pude enxergar isso? Durante tanto tempo, pensar isso, que está em Jesus e aceitar Jesus, entre aspas, numa igreja, num sistema. Não. Todos aqueles que passaram a viver a nova aliança, da cruz em diante, passaram a estar em Cristo. Você está entendendo o que é estar em Cristo? Então, estar em Cristo é você estar na nova aliança.
Então, aqueles que estavam antes da cruz estavam em Adão, estavam em Moisés. Jesus veio para aniquilar a obra de Adão, aniquilar o velho homem, né? Aniquilar a lei, aniquilar o pecado, e na cruz ele fez tudo isso. E aí todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Tá claro agora isso? Esse é o ponto.